Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista. E este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu tenho comigo a médica infectologista doutora Giovana Momo. Ela que nessa oportunidade vai falar conosco sobre HIV e AIDS. Doutora Giovana, mais uma vez um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. O prazer é meu, obrigada pelo convite. E um tema tão importante, né? Sem dúvida. Fico honrada em vir falar aqui do HIV/AIDS. Vai ser muito bacana, tenho certeza. Lembrando, pessoal, que essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar pelo canal da Unimed Lençóis Paulista no YouTube, as nossas redes sociais também, o Facebook, Instagram, LinkedIn e, claro, pelo site www.unimedlp.coop.br. Doutora Giovana, segunda vez, né, nossos vídeos aqui falando um pouquinho sobre saúde, sobre prevenção, e eu gostaria que você repetisse um pouco da sua formação. Algumas pessoas, né, vão assistir esse vídeo e talvez vão buscar o outro depois, e é sempre bacana a gente começar passando o currículo, né, de quem vai passar as informações tão importantes e tão valiosas para nós. Por favor. Eu sou médica infectologista pela USP Ribeirão Preto, tenho especialização em infectologia hospitalar pela Unifesp. Hoje eu sou médica assistente do ambulatório de AIDS, né, do Centro de Referência de Moléstias Infecciosas de Bauru e toda a região. Faço a coordenação do Núcleo de Segurança Hospitalar do Hospital de Base de Bauru. Sou coordenadora aqui também do Centro Médico da Unimed. E toco toda a infectologia, né, daqui do nosso centro médico. E estamos aí. Eu brinco que foi um dos nomes que a imprensa regional mais falou durante a pandemia, né? Estamos ainda em pandemia, mas esses anos mais agudos da pandemia, a doutora Giovana foi muito solicitada e sempre atendeu muito bem toda a imprensa, todos os profissionais de comunicação. Aproveito para deixar o nosso agradecimento, que foi informações importantes, lógico, para nós que estávamos fazendo o nosso trabalho, mas para quem, né, estava na outra ponta, ouvindo, para se cuidar, né? Essa troca de informação foi importantíssima. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre HIV e AIDS. E eu começo, doutora, perguntando sobre o HIV. O que é o HIV? O que significa HIV e o que é esse bichinho? Então, HIV é um vírus, né? A gente classifica ele como retrovírus. O que é isso? Ele entra no corpo humano e ele vai trabalhar ali no material genético, né, do corpo humano. Então, uma curiosidade do HIV é que a gente fala que ele fica escondido em santuários, né? Isso é a grande dificuldade da gente achar a cura do HIV. Então, nós temos a infecção, ele corre ali na nossa corrente sanguínea, mas ele fica guardado em santuário. Isso é uma característica desse retrovírus, né? Então, o HIV tem essa característica aí bem marcante. E, doutora, a origem do vírus, quando ele saltou, o pessoal fala que teve origem nos primatas e que saltou dos primatas para o homem. É fato isso? Então, nós temos essa incorporação de vírus que vem mesmo do animal, do meio animal. O vírus tem essa origem no animal, e aí quando tem esse contato com o homem, a partir do momento que o homem invade o habitat do vírus, do animal, a partir do momento que o homem começa a conviver de perto com animais que antigamente estavam restritos à mata, ao seu habitat natural, nós temos essa incorporação desses vírus aí no dia a dia, sim. Perfeito. E é provável que o HIV tenha vindo de macacos, né, e saltou para o homem? Na verdade, não é essa a nossa teoria, né? Então, assim, na verdade, a gente tem em vários animais. Olha né? só. E aí, como às vezes algum pessoal tinha a ingesta de carne de alguns animais, né? Porque isso é cultural em alguns lugares do mundo. E aí, então, a gente incorpora esse material genético dentro do material genético do homem. Perfeito. E, doutora, como o HIV é transmitido? O HIV, principalmente, é a transmissão sexual. Então, a gente fala aí das relações sexuais desprotegidas, e hoje a gente sabe que mais de 90%, 95% do HIV é uma transmissão sexual. Existem outros tipos? Existem. Então, tem aquela exposição profissional. Então, às vezes, o profissional de saúde está prestando serviço e acaba se perfurando com agulhas contaminadas.
Às vezes na odontologia, né? Então, o profissional de saúde está lá, né? E está tendo contato com o sangue. Nós tivemos aí na década de 90 a transmissão por via endovenosa, né? Porque se fazia muito uso de cocaína injetável. Sim. Hoje já não é tanto, né? Mas se a gente pega nos Estados Unidos, a gente tem os injetáveis da heroína ainda, Sim. né? Então, ainda lá a gente tem esse tipo de transmissão. Mas mais de 90% a transmissão é sexual. Entendi. O leite materno também pode ser um vetor de transmissão? Essa é a única condição que a gente faz a contraindicação do aleitamento, né? Então, nenhuma outra doença infecciosa a gente acaba tirando, a não ser o HIV e, em alguns casos, o HTLV, que é um outro vírus que a gente pode aí conversar mais para frente. Mas o aleitamento materno é contraindicado na gestante, na mãe, né, na puérpera, é HIV positivo. E doutora, no caso da relação sexual, quando não acontece a ejaculação, também pode acontecer a transmissão do HIV? Muito, né? Então, assim, não é porque não ejaculou que a gente não tem essa transmissão. Acontece sim. Porque um pouco antes da ejaculação, a gente tem a liberação de um líquido, né? O líquido seminal. Esse líquido já contém o vírus e ele contamina as pessoas também. E lembrando também que, às vezes, no ato sexual, nós temos fissuras, né? Então, a fissura são microfissuras, às vezes não apresentam um sangramento aparente, mas já é capaz de incorporar o vírus e ter a contaminação aí das pessoas. Entendi. E doutora, existem muitos mitos e muitas perguntas que até parecem bobas, mas são dúvidas das pessoas. A relação dos mosquitos. Se um mosquito pica uma pessoa infectada e pouco tempo depois pica uma pessoa que não contenha o HIV, ele pode transmitir o vírus? Não, não transmite, né? Então, o vírus do HIV ele não usa o mosquito como transmissor. Diferente do vírus da dengue, zika, chikungunya, que usa o mosquito como transmissor. O do HIV, não. Então, não há essa preocupação. O vírus não consegue sobreviver no mosquito? Também, né? Mas o mosquito não faz parte do ciclo. Ah, perfeito. Doutora, outra situação que também parece de forma ingênua, mas muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Aperto de mão, um abraço e até o beijo. Podem transmitir HIV? Não, não transmitem o HIV, né? Então, o HIV, lembrar, é principalmente a via sexual, precisa ter um contato íntimo grande, ou precisa ter o contato com o sangue, né, com o sêmen, aí sim a gente vai falar. Mas eu ressalto aqui, o sexo oral desprotegido, esse sim pode transmitir o HIV. Ótima, informação muito importante. E, doutora, em alguma situação de relação sexual, pode acontecer a não transmissão do vírus ou isso também é mito? A pessoa que tem HIV, ela vai ter relação sexual com uma pessoa que não tenha o vírus, vai acontecer a transmissão, isso é fato? Não acontece. Se esse paciente tiver o tratamento correto, e aí a gente vai falar num outro conceito, que é a carga viral indetectável, esse paciente não transmite. Por isso que hoje é uma medida do Brasil, do Ministério da Saúde, todo mundo que tem o diagnóstico do HIV, independente se ele é AIDS ou ainda só está no HIV, nós começamos a tratar. Por quê? Porque a gente cessa o ciclo de transmissão. O paciente hoje que toma o remédio corretamente, ele não transmite o HIV. Indetectável é igual a intransmissível. Ah, ótimo. E a próxima pergunta era justamente essa. O que é o paciente com HIV indetectável? Então, é a pessoa que ela tem o vírus, mas é uma carga viral muito baixa, Isso. que ela não consegue transmitir para outras pessoas. Nesse caso, quando a pessoa está se cuidando, está fazendo o tratamento correto e está nesse estágio indetectável, ela pode manter relações sexuais sem preservativos e não há risco de transmissão? Desde que a relação sexual seja mantida com o parceiro fixo. Sim. Né? Porque então ela acaba se contaminando aí de outros vírus. Sim, então, assim, manter a relação sexual sem preservativo, desde que esteja em um relacionamento fixo, um parceiro fixo, faça o uso correto da medicação e tenha a carga viral indetectável,
há mais de 6 meses. Aí sim a gente libera o uso do preservativo. Entendi. E doutora, e no caso onde o casal e as duas pessoas têm o HIV e as duas estão indetectáveis, mas as duas têm o vírus, também pode haver a liberação do preservativo ou nesses casos a situação é diferente? Também libera o preservativo. Independente de como é o perfil sorológico desse paciente, né? Ele fazendo uso da medicação, se ele tem um relacionamento com o soro discordante, então se o parceiro dele é positivo ou negativo, ele fazendo o tratamento e esse parceiro também fazendo o tratamento, está liberado o uso do preservativo. Ótimo. E doutora, como o HIV comentou um pouquinho que ele se esconde no sistema imunológico, explica um pouco melhor como ele trabalha no corpo humano e aí a gente já começa a falar da AIDS, que é a doença que o HIV causa. Explica um pouco pra gente como ele funciona e como que a AIDS ela acontece no corpo humano, por favor. Ele entra, então, no material genético, né, do ser humano. Então, nós temos as células infectadas pelo material genético do vírus e ali ele começa a se multiplicar. Quando eu entro com o famoso coquetel ou antirretroviral, eu paro essa multiplicação. Né? Então, o vírus ele não consegue mais se multiplicar. Porém, eu não consigo eliminá-lo. Né? Então, ele fica escondido dentro desse material genético. E aí, a gente faz a coleta do sangue periférico do paciente para ver se a quantidade de vírus na corrente sanguínea já é mínima, para eu chamar ele de indetectável. Ótimo, consigo isso. A partir de agora, a gente precisa retirar esse material genético. Então, esse é o grande desafio hoje da doença HIV. Quando eu falo em AIDS, né, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, no Brasil a gente fala em SIDA, SIDA, né? Sim. AIDS é a forma americana que a gente chama. Então, é quando a pessoa, geralmente, ela tem doenças oportunistas. Por quê? Porque o sistema imunológico está abalado, então ele está imunossupresso, e aí eu começo a ter essas outras doenças. E aí eu vou chamar a atenção para a tuberculose, o sarcoma de Kaposi, neurocriptococose, e aí pode ser uma gama de doenças, desde fungos, bactérias, vírus. Então, quando que acontece isso? Quando eu deixei de ser HIV e desenvolvi AIDS. Por quê? Porque o HIV trabalhou no meu sistema imunológico, me deixou imunossupresso e eu fico suscetível a pegar doenças infecciosas oportunistas. A pessoa fica fraca, vamos dizer assim. As defesas, né, ficam fracas. E eu li em alguns artigos, até para preparar a pauta, doenças que a princípio são simples e que um bebê que, né, tem uma imunidade não tão alta conseguiria combater e a pessoa que já está em estado em AIDS não consegue e ela acaba se... as complicações vêm por conta dessa falta de defesa, doutora. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, aí nós temos vários níveis de imunossupressão. Então, nós temos uma célula no organismo que se chama CD4. Essa célula é ela que faz a defesa. Então, nós todos temos essa célula. Quando a gente tem o HIV ou o AIDS, o que acontece? Nós temos uma diminuição dessas células de defesa. Então, quanto menores estão essas células, provavelmente a chance de eu adquirir essas doenças é muito maior. Lógico que tem vários níveis de imunossupressão. Quando a gente fala de uma imunossupressão muito severa, eu estou falando aí de um CD4 muito baixo. E aí sim, eu estou suscetível a doenças mais graves. Sim. E doutora, a AIDS, ou a pessoa até que não está em AIDS, só tem o HIV, ela tem algum sintoma? Ou só quando tem uma doença oportunista? A AIDS em si, ela tem sintomas? Ou o próprio HIV, a pessoa, até quem está nos assistindo, não sei, eu tenho um sintoma aqui, preciso fazer o exame ou não. Ela dá algum sinal ou não? Dá sim. Né? Então, o que eu sempre oriento é fazer a testagem sorológica, e aí entra HIV, as hepatites virais e sífilis, pelo menos a cada 6 meses, para quem tem uma vida sexual ativa, independente se mantém um relacionamento fixo ou não. Então, fazer a testagem sorológica é muito importante. Quais são os sintomas? As doenças infecciosas, ela pode aparecer assim, com uma adinamia. Então, assim,
uma perda de vontade em fazer as coisas, uma fraqueza, uma falta de apetite. Então, assim, são sintomas bem inespecíficos, mas que pode ser, sim, aí alguma coisa falando a favor do HIV. Então, é necessário essa pesquisa sorológica constante. Perfeito. Doutora, nos anos 80, anos 90, os casos de AIDS eram muito comuns. A gente Sim. conhecia pessoas com AIDS, a gente via pessoas, artistas famosos, morrendo de AIDS. Eu brinco que a minha geração, nós perdemos inúmeros ídolos para AIDS, infelizmente. E hoje a gente vê parece que a doença está acabando. Né? Inclusive, quando ela começou, muita gente fala que ela começou na classe social errada, que começou no que antes nós chamávamos de gays, e são os HSHs, que são homens que fazem sexo com homens. E havia uma transmissão muito grande, tinha o pessoal que compartilhava agulhas para uso de drogas, como a gente comentou no começo do nosso bate-papo. Realmente, hoje, os números de pessoas com AIDS, eles estão menores, ou a gente tem essa falsa impressão? Você no consultório, tendo toda essa vivência, né, nos hospitais e a vivência das especializações, conheceu, né, muitas realidades. O que você aponta? Realmente houve a redução do número de casos ou as pessoas que, como a gente pode dizer, os medicamentos avançaram e as pessoas não têm mais uma morte tão dramática, e a gente tem essa falsa sensação que os números estão menores? Eu acho que é uma somatória de fatores, né? Então, hoje, realmente, o tratamento evoluiu muito. São medicamentos modernos, com pequenos efeitos adversos. E então, a pessoa hoje que possui o diagnóstico, ele consegue fazer um tratamento e ter uma vida normal. Mas, assim, é mentira eu falar para você que hoje não morre pessoas com AIDS comigo, né? Então, pelo menos, assim, todo mês eu tenho um paciente ou outro que acaba falecendo por AIDS ainda nos dias atuais. Por quê? Porque faz o diagnóstico principalmente muito tardio. Então, o que a gente precisa? Não fazer a campanha da AIDS somente no carnaval. Sim. Nós precisamos fazer uma campanha mensal, né? E alertar as pessoas que a AIDS, o HIV, AIDS e outras doenças transmissíveis sexualmente, elas estão presentes no dia a dia, né? E aqui nós temos essa oportunidade de falar para a gente derrubar estigmas, derrubar tabus. Então, assim, não tem nada demais a gente fazer o teste sorológico, né? Exato. Então, ir numa unidade básica de saúde, hoje no Brasil, toda unidade básica de saúde ou um centro de testagem e aconselhamento, toda cidade tem, da gente fazer a nossa testagem. Eu mantive uma relação desprotegida, opa, vou lá, vou fazer o meu teste, eu mudei de parceiro, vou começar um novo relacionamento. Eu acho que é isso, é a gente amadurecer essa ideia. Mas, assim, é falso eu achar que hoje as pessoas não morrem por AIDS, né? Então, lógico, eu trabalho com isso, eu vejo isso mais de perto, então é mais comum eu ver? Sim, mas hoje nós temos a população jovem, eu falo aí até de 25 anos, fazendo diagnóstico de HIV. Eu tenho pessoas jovens falecendo por AIDS, porque acabou fazendo o diagnóstico muito tardio. Então, aqui a gente precisa estimular o jovem, principalmente, a procurar para conhecer o seu perfil sorológico. Então, ir lá, fazer os testes e, se vier positivo, sem problema nenhum. Hoje nós temos tratamento, nós temos o segmento. É um tratamento todo gratuito, né? Então, assim, ele é disponível, ele é disponibilizado pelo governo. Então, é só a questão mesmo da gente levar essa informação. Sim. E, doutora, existem doenças que carregam um preconceito. Sim. Eu acredito que a AIDS seja uma delas, né? É a doença... Imagino que pela origem, né, quando ela começou, principalmente no Ocidente, né, que atingiu uma classe social que, ainda mais nos anos 80 e 90, era excluída. Então, ainda carrega muito esse preconceito. E isso tem que ser quebrado, não é mesmo? O paciente, a AIDS é uma doença, infelizmente não tem cura ainda, mas a gente tem um tratamento e a pessoa pode ter qualidade de vida mesmo tendo o HIV, não é mesmo? É isso mesmo, assim. Nós precisamos trazer essa informação. O HIV, a AIDS, não é uma doença que se pega no aperto de mão.
é possível conviver normalmente, né? Então, eu falo hoje que é uma doença crônica, como um diabetes, como uma hipertensão arterial, que não tem cura, mas tem um controle, assim, extraordinário. Então, o que a gente precisa? É quebrar esses preconceitos, né? E sem problema nenhum. Vamos fazer o teste, se vier positivo, está tudo bem, nós vamos fazer o acompanhamento, o tratamento, e o mais importante é isso, um diagnóstico precoce e um acompanhamento regular. Eu fiz isso, não tem necessidade nenhuma de temer pela doença. E claro, né, doutora, lembrando que o avanço da medicina, que garante essa qualidade de vida para o paciente que tem HIV, não exclui a prevenção. Que a prevenção é o melhor caminho, o sexo seguro é o melhor caminho e que a ideia, principalmente a ideia desse programa, desses vídeos, é a gente trabalhar a prevenção. Trabalhar realmente essa situação, não é mesmo, doutora? Como não ficar doente. Lógico, se a doença existir, nós vamos tratar, né? Graças a Deus o Brasil tem uma estrutura muito boa, não é mesmo, doutora? Para o tratamento das pessoas em HIV, mas o ideal é que principalmente os jovens se cuidem. Com certeza. E hoje nós temos uma medicação no Brasil que a gente usa para prevenção. Então, é o PrEP, né? Então, é uma profilaxia pré-exposição. Eu sou um HIV negativo, eu vou me expor, então eu já começo a tomar uma medicação e essa medicação não deixa eu contaminar com o vírus do HIV. Que legal. Esse é o PrEP, é uma medicação, um comprimido ao dia, e nós temos ele disponível na via SUS, né, para toda a população. Então, é só passar com a gente faz toda uma entrevista, faz todo um controle. Então, hoje, além da camisinha, do sexo seguro, nós também temos a medicação disponível no Brasil. Que bacana. Então, é aquilo, tem todas as ferramentas para ficar seguro. E, doutora, a gente falou um pouco sobre medicamento. O Brasil, ele foi um dos pioneiros na quebra de patentes, o que facilitou muito o acesso a esses medicamentos que eram extremamente caros, não é mesmo? E hoje em dia, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem esse tratamento na rede SUS, não é mesmo? Isso mesmo, tanto de HIV, AIDS, quanto das hepatites virais. Então, o SUS disponibiliza isso. Os nossos protocolos, eles são discutidos anualmente no Ministério da Saúde. A gente sempre acaba ajudando a construção desses protocolos. Esses protocolos valem para o nosso país todo. E hoje em dia, como nós estamos globalizados e a gente conversa com o mundo todo, então nós estamos tendo a incorporação de novas drogas no tratamento. Então, antigamente, a gente tinha a questão de muito efeito adverso, né? Ou uma quantidade muito grande de medicamento, né? Então, eu tinha pacientes que no começo, há 10 anos atrás, a gente fazia 12, 15 comprimidos, ou fazia até medicação injetável, enfim. Hoje em dia, a gente consegue fazer a primeira linha do HIV apenas com 2 comprimidos ao dia. Que legal. Né? Então, e aí vem novidades por aí. Né? Nós temos aí agora, talvez, uma medicação injetável que vai chegar no Brasil. Então, o Brasil está fazendo parte desse estudo. É um estudo multicêntrico, internacional, com vários países europeus, americanos. E também nós temos aí participando do estudo Mosaico. O estudo Mosaico é um estudo que é feito aqui no estado de São Paulo, junto com outros países, para a gente perseguir a cura do HIV. Já está em fase 3, que é aquela fase que a gente já começa a ter as pessoas recebendo a medicação, a vacina, para a gente poder aí ter algum sucesso. E eu acredito que a gente vai ter aí várias novidades. Que bacana, que ótimo. E comentou sobre a medicação, a gente... voltando ao que eu brinquei no começo, que a minha geração perdeu muitos ídolos. Sim. E nos documentários, nos filmes, que sempre que tratava uma pessoa em situação de AIDS, nos anos 80, anos 90, a pessoa sofria muito com o tratamento. Tanto que algumas abriam mão do tratamento de tão sofrível que era. Né? Tem alguns filmes que retratam muito isso. Hoje em dia, graças a Deus, é uma situação superada. Superada e um tratamento muito tranquilo. Hoje a pessoa consegue conviver normalmente com os efeitos, vida normal, atividade física. Então, tudo isso fazendo um acompanhamento correto e então é vida normal. Perfeito, que bom. Mas aquilo,
sempre se cuidar, não é mesmo? Assim. Seja com o TREP, seja com o sexo seguro, o uso de camisinha, isso é muito importante. Doutora, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, um bate-papo muito agradável, com informações extremamente importantes aí para todos, né? Principalmente o público jovem, que infelizmente é o que mais está sendo afetado pelo HIV e, consequentemente, pela AIDS. E eu abro o microfone, doutora, se alguma pergunta deixou de ser feita, algum ponto que você queira reforçar, o microfone é da doutora Giovana. Então, eu agradeço, né, mais uma vez, e eu gostaria, sim, da gente quebrar esse preconceito. Então, o HIV hoje, fazendo um diagnóstico mais precoce, iniciando uma medicação, é possível a gente ter uma vida normal. Então, qual que é a nossa orientação? Procure testar, veja se você tem o HIV e faça isso uma rotina, né? E aí a gente estimula também os outros profissionais de saúde. Peçam as sorologias para os seus pacientes, porque somente assim a gente consegue frear a epidemia que até hoje nós temos aí, né, do HIV/AIDS. Perfeito. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar. Sempre são entrevistas extremamente didáticas. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que esse material e outros conteúdos vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado pela atenção de todos, espero vocês no nosso próximo conteúdo.